E aí, galerinha do sétimo ano, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. A gente não pode estar junto, mas brevemente estaremos em sala de aula. Se Deus quiser. Vamos seguir para a aula de hoje? Texto de divulgação científica é a aula 5 do segundo bimestre. Seguindo aí. Vamos definir primeiro, tá? Definindo o que é o texto de divulgação científica. É um tipo de texto expositivo e argumentativo mais elaborado. Bom, pera lá. O que é um texto expositivo? Gente, um texto expositivo é aquele que expõe alguma coisa, algum assunto, algum tema. Eu só quero expor o que foi falado. Por exemplo, eu fiz um estudo sobre como é importante a água potável para a questão da saúde dos seres humanos, né? Então, lá cheguei a algumas conclusões, fiz algumas pesquisas, cheguei a alguns dados, enfim. Na hora de eu divulgar esse tipo de pesquisa, é o texto de divulgação científica que eu vou utilizar. Aí, o que eu vou fazer? Expor as conclusões que eu cheguei. Então, o texto expositivo expõe algo, expõe algum assunto. Só que ele, além de expositivo, ele é argumentativo. Por quê? Eu não estou divulgando minha pesquisa, então eu preciso defender cada dado, eu preciso argumentar sobre cada situação que eu cheguei na minha pesquisa. Então, se expõe os dados e também se argumenta, bem parecido com um texto dissertativo, que ali eu vou defender uma opinião que eu cheguei através da minha pesquisa. Por isso que é um texto expositivo e argumentativo. Então, são produzidos mediante pesquisa, fundamentos teóricos e resultados de investigações sobre um determinado tema. Então, é um texto utilizado por cientista quando chega a alguma descoberta sobre algo. Então, ele vai lá, elabora esse tipo de texto, expõe, tá? Numa revista de ciência, num canal sobre ciência. Então, ele vai expor e argumentar sobre a conclusão que chegou na sua pesquisa, tá? Possui a finalidade principal de popularizar a ciência, ou seja, difundir o conhecimento científico, transmitindo assim diversas informações de valor indiscutível. Então, entendido sobre o texto de divulgação científica, a gente pode seguir. Vamos ver características do texto de divulgação científica. Linguagem objetiva e clara, tá? Ali a ideia é expor sobre algo. Então, eu não posso deixar nada confuso, tá? Para o meu leitor. Se eu der alguma confusão, meu leitor não vai fazer o entendimento da minha pesquisa, né? Então pode gerar dúvida nele. E linguagem objetiva, a gente sabe que é aquela linguagem em que não vai ter cargas emocionais, né? Então ele precisa ser mais formal possível o cientista, até porque ele está na posição de um cientista, de alguém estudado, e o texto é justamente para se divulgar um estudo. Então, além da linguagem objetiva, dúvidas de linguagem objetiva, veja a aula de linguagem em texto. E, claro, nós temos também linguagem formal, verbos na terceira pessoa, que é a característica de se fazer a linguagem objetiva. Lembram disso? Verbos no presente, porque se está divulgando no momento ali a pesquisa que foi feita, né, que tem acabado de ser sido elaborada, então por isso que o verbo é no presente, tá? Termos técnicos e científicos, alguns termos técnicos e científicos sobre sobre aquela determinada pesquisa, tá? Estrutura. O que a gente tem? Um título, uma epígrafe, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Então, é subdividido dessa forma: título, epígrafe, introdução, desenvolvimento, conclusão. Tá? Vamos ver cada um item dessa estrutura agora. Título e epígrafe. O título é considerado o ponto de partida de qualquer texto e abrevia o que será visto no mesmo. Então, o título, a gente já sabe disso de sala de aula,
É um resumão, poucas palavras, sobre o que a gente vai ver no texto. Agora, a gente está conhecendo um termo novo, epígrafe. O que é epígrafe? É uma frase, tá? Ou um parágrafo pequeno. Frase é um parágrafo pequeno, que se localiza logo abaixo do título. Isso é importante. A epígrafe sempre está abaixo do título e apresenta uma citação de algum especialista sobre o assunto a ser abordado. Se eu quero alguma citação, alguma coisa que venha acrescentar, né, na minha pesquisa, que vai trazer uma difusão, né? Então, pego lá de algum outro pesquisador que foi feito, que vai acrescentar, tem que acrescentar algo, ela não está ali solta, vai acrescentar no conhecimento da minha pesquisa, eu utilizo. Vamos ver aí do lado esquerdo, olha o exemplo que a gente tem. Título, está em negrito. Por que salivamos diante de uma comida apetitosa? Então a pesquisa foi sobre o quê? Aí está resumindo, né? A investigação a respeito de salivar diante de algo que é uma comida gostosa, uma comida apetitosa para gente. Embaixo nós temos a epígrafe, porque está logo abaixo do título, isso daí é uma citação de alguém. A visão do prato e seu cheiro estimulam o cérebro, que aciona as glândulas produtoras de saliva. Aqui está quase o que? É resumindo o que vai ser falado sobre daí para frente, tá? Então, a epígrafe cita algo importante sobre a pesquisa a ser difundida no texto, ok? E vem logo abaixo do título. Vamos seguindo. Aí nós temos a introdução, parte extremamente importante do trabalho, onde deverão apresentar as principais ideias e conceitos que serão desenvolvidos no texto. Aqui segue a mesma introdução de um texto dissertativo, tá? Nós temos a opinião e os conceitos que serão desenvolvidos, os argumentos que serão desenvolvidos no decorrer do texto. Vamos para o exemplo do lado esquerdo, ó. E isso acontece, lembra-se que o título foi uma pergunta? Então ele iniciou a introdução, a tese dele, com uma resposta. Isso acontece porque o organismo já está se preparando antecipadamente para a digestão. Essa é o dado, a informação, a exposição da conclusão que ele chegou na pesquisa, mas também a opinião dele, tá? A visão do prato e seu cheiro estimulam o cérebro, que, por sua vez, aciona as glândulas produtoras de saliva, secreção que tem a função de ajudar o aparelho digestivo a decompor a comida ingerida. Então, aqui já está apresentando os conceitos que vão ser desenvolvidos. A gente logo vai ver mais para frente que, nesse mesmo parágrafo, a gente tem a introdução e início do desenvolvimento. Preste atenção aí, vou explicar. Tá? O que é o desenvolvimento? Segue a mesma linha do texto dissertativo que a gente viu em sala de aula. Nessa parte serão lá quando ainda a gente estava junto na sala de aula. Quase um ano, né? Nossa, que saudade da sala de aula, de ter vocês perto. Mas a gente vai chegar lá. Nessa parte serão abordados todos os conceitos e possíveis autores e referências utilizadas. Possui forte presença de argumentação, citações de autores, dados estatísticos. Vou explicar aqui. Então, você lembra lá no texto dissertativo que a gente estava fazendo, que era preciso desenvolver os argumentos que foi posto no parágrafo anterior? Tá? Aqui esses argumentos só vai ser chamado de conceitos, mas é argumento. Eles só vão ser chamados de conceitos aqui porque é de praxe nesse tipo de texto, tá? Então, os argumentos daquela opinião que estava anteriormente, falada lá no primeiro parágrafo a respeito de a gente ver o alimento, dar uma informação para o cérebro e salivar, tá? Aí, por que ele diz que vai ter citações de autores e dados estatísticos? Porque essa é uma forma, dado estatístico é uma pesquisa, alguma informação que foi feita a respeito desse tema, tá? É porque ele precisa comprovar do que ele está falando. E na escrita, as formas de comprovação de algo é através da argumentação, dados estatísticos e citação de outros autores sobre o tema. Aqui
é o que ele está defendendo, tá? E por que, então, vamos lá no exemplo. Começar a ler o exemplo e vou explicar por que eu botei esse parágrafo de volta aqui no desenvolvimento, da mesma forma que apareceu na introdução. Vamos lá. A visão do prato e seu cheiro estimulam o cérebro que, por sua vez, aciona as glândulas produtoras de saliva, secreção que tem a função de ajudar o aparelho digestivo a decompor a comida ingerida. A gente viu aqui que tem dois conceitos, tá, a ser trabalhado, que é a visão do prato e seu cheiro estimulam o cérebro, primeiro conceito, que essa situação falada aciona as glândulas produtoras de saliva. Segundo conceito. Só que ele já começa o quê? Desenvolvendo o segundo conceito, que seria o nosso argumento 2. Secreção que tem a função de ajudar o aparelho digestivo a decompor a comida ingerida. Então, o autor aqui utilizou a introdução e já iniciou o desenvolvimento dele. E se seguiu. Essa reação é o exemplo de reflexo condicionado. Reflexo condicionado é aquele termo científico, tá? Descoberto pelo fisiologista russo Ian Pavlov, 1849-1936, é um experimento clássico. Olha aqui que ele trouxe a citação de alguns autores para poder comprovar tudo o que ele estava falando. Isso aqui que é citação, tá, galera? Aqui traz a comprovação. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Pô, teve outro carinha lá que fez a mesma pesquisa do que eu e agrega aqui no meu texto, que contribui aqui para o meu texto. Toda vez que alimentava um cão com um pedaço de carne, Pavlov fazia soar antes uma campainha. Resultado, sempre que ouvia esse som, o cachorro começava a salivar, mesmo sem ver a carne nem sentir seu cheiro, prova de que havia sido criada em seu cérebro uma associação entre a campainha e a hora em que o alimento era servido. Aqui, ó, um dado estatístico, que foi uma pesquisa que esse mesmo autor fez para comprovar o que ele estava falando, tá? Então é nesse momento que a gente precisa trazer essas fontes para comprovar o que a gente está falando, tá? Seguindo aí a gente chega à conclusão. Vamos para o lado direito aí e definir o que é a conclusão. Na conclusão, há um resumo de tudo que foi exposto, sendo que uma nova ideia geralmente é apontada referente ao que foi apresentado no trabalho. O que está querendo dizer aqui? Que é praticamente o mesmo que a gente estudou sobre o texto dissertativo e argumentativo, só que com outras palavras. Lembra que a gente fazia na conclusão retomada do que foi falado lá na tese e duas possíveis soluções? Aqui a retomada tem. Quando eu falo resumo de tudo que foi falado, que tudo foi exposto, é uma retomada da ideia do texto, tá? E só que não vamos ter duas possíveis soluções, mas o acréscimo de uma nova ideia é apontada referente ao que foi apresentado no trabalho. Então vai trazer um outro conceito aí sobre a pesquisa que está sendo elaborada. Vamos ver isso na prática. Olha lá no lado esquerdo. O curioso é que a quantidade de salivação varia de acordo com o estado motivacional da pessoa. Olha esse ponto aqui. Resumo do que tudo que foi falado. Até então estava falando que a saliva acontece, né, quando a gente associa no nosso cérebro a comida, né, e ajuda na hora da digestão. Não é isso que acontece? Não é isso que foi feito lá na pesquisa do cachorro também? No toque da campainha? Então, aqui a gente fez essa retomada de tudo que está sendo falado. E vai trazer aí uma nova ideia. Só que trouxe uma ideia que a gente vai ver de outra especialista sobre o assunto. O indivíduo faminto tende a salivar muito mais diante de um prato de comida do que alguém com menos fome. Então, olha outra ideia, né? Então, a ideia da salivação não é só quando a gente faz, quando a gente associa a comida e a fome, né? Mas a gente saliva ainda mais quando a gente está com mais fome do que outros que estejam com a mesma fome. Então, trouxe uma outra ideia,
Então, fechou o texto. A conclusão é feita dessa forma. Resumo de tudo que foi falado, mais algum outro conceito, alguma outra ideia. E essa ideia foi da fisiologista Sara Chama Lagnato, da Universidade de São Paulo, da USP. Ok? Galera, então esse é o texto de divulgação científica. O que a gente viu aqui até agora? Primeira coisa que a gente viu é um texto utilizado para popularizar a ciência, pois expõe e traz uma argumentação sobre alguma pesquisa científica. Tem linguagem objetiva, formal, verbos na terceira pessoa e o tempo desses verbos tem que ser no presente, né? Essa é a característica. Tem o título, que resume tudo que vai ser falado no texto, né? A epígrafe, que vem logo abaixo do título, tá? É um pequeno parágrafozinho, alguma fala, uma citação de alguém, a citação de algo importante para o entendimento do nosso texto. Tem a introdução, tá? Que é a elaboração dos conceitos principal e a defesa desse conceito principal. Vem o desenvolvimento, que é o quê? Desenvolver a defesa do conceito principal, que a gente conhece como argumentos. Aí traz uma citação, aí traz uma pesquisa, aí traz também o dado estatístico, como a gente viu, tudo no intuito de comprovar o que estava se falando anteriormente. Lembre-se da pesquisa feita com cachorro. E tem a conclusão, que é um resumo de tudo que foi falado, mais uma ideia nova, importante para a gente ter conhecimento, tá? Foi isso que a gente viu aqui. Espero que a gente se veja em breve. Ah, para não esquecer, trouxe o texto completo, tá? Que esse texto, ele foi do site de Ciência Super Abril, tá? Por que salivamos diante de uma comida apetitosa? Aí tem essa fotinho de hambúrguer lá, uma delícia, que acabou de me dar uma salivação aqui. Então tá comprovando tudo do que tá falando, tá? Galera, chegamos ao nosso fim. Tchau, tchau. Olha lá que a gente vai se ver em breve, pessoal. Fui!